Olá, tudo bem com você? Que estudo extraordinário sobre oferta. Aprendemos que oferta no Antigo Testamento tinha que ser perfeita, bom estado, também que a oferta é um ato de adoração dentro da minha ação e tem que ser prazeroso de todo o meu coração e nada forçado. E também vimos que oferta não tem uma porcentagem. A porcentagem, quem determina é o meu coração para com Deus. E o estudo de hoje é um estudo meio complexo, é um estudo meio espinhoso, digamos assim, porque vamos esmiuçar e entender se existe ou não uma igreja verdadeira ou como identificar a igreja verdadeira baseada na palavra de Deus. E olha, tem sim algumas colunas para você identificar a igreja verdadeira de Deus baseado na palavra do Senhor Jesus Cristo na Escritura Sagrada. Primeira coluna da verdade para você identificar essa igreja. Você precisa ver se essa igreja, ela lê a Bíblia Sagrada e se é a única regra de fé é a palavra de Deus. Porque tem 109 mil igrejas catalogadas pelo IBGE, se eu não estiver enganado, tá? E todas as denominações, todas as igrejas diz terá verdade. Mas a pergunta que não quer calar é: qual tem a verdade? Aí você precisa ir para a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada vai ser o espelho para você não julgar as denominações cristãs, de hipótese maneira. Não julga, porque cada um tem um método extraordinário que conduz você para Nova Jerusalém. Mas a pergunta é, aquela igreja, ela está 100% amparada na palavra de Deus? Então aí você entra a sua análise para você averiguar depois dessas 8 colunas baseadas na palavra de Deus. Então a primeira coluna é a Bíblia Sagrada, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, e 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, tá bom? Essa igreja também ela precisa estar pregando sobre a salvação pela graça. Se ela falar que a salvação vem pela obra, se vem pela lei, olha, cuidado. Porque a salvação baseada na palavra de Deus vem pela graça, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 e Atos capítulo 4, versículo 12. Também a terceira coluna para você identificar a igreja verdadeira. Ela precisa estar pregando constantemente sobre a vinda de Cristo Jesus, a sua segunda vinda, o seu retorno, conforme João capítulo 14, versículo 1, 3, aquela promessa extraordinária, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que você conhece muito bem esse versículo, tá? E Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E essa igreja também, ela precisa estar baseado na lei moral, do decálogo, os 10 mandamentos. É a quarta coluna para você identificar a igreja verdadeira na terra, aquela que está amparada com a verdade. Quinta coluna, o dom profético. Essa igreja precisa ter um dom profético. Um dom que exalta a palavra de Deus, mas que traga profecias para o futuro, tá bom? Conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Essa igreja também ela precisa trazer à tona verdades que se perderam durante a história, como o sábado. Então, a palavra do Senhor diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 11, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, o 7º dia guardarás. Então essa igreja precisa trazer a verdade sobre o sábado novamente. E olha, nós sabemos que tem mais de 500 igrejas que guardam o sábado. Tem a Assembleia de Deus do 7º dia, tem a Batista do 7º dia, tem a Pentecostal do 7º dia, tem os Adventistas do 7º dia, tem o Judaísmo e entre outras igrejas, tem a Congregação do 7º dia, tá? Então tem várias igrejas que guardam o sábado, mas aí você precisa fazer toda essa análise baseada nessa palavra de Deus, nessas colunas, tá? A sétima coluna precisa ser um movimento mundial. Essa igreja precisa estar em vários países, mundialmente, conforme Mateus capítulo 24, versículo 14 e Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Porque não adianta você falar, ó, eu pertenço à igreja de Deus, à igreja verdadeira de Deus, mas ela só está pregada naquele local. Ela precisa ser mundial, a mesma mensagem. E a última mensagem é princípios de saúde, conforme 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17 e 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, tá bom? Então, recapitulando, essa igreja verdadeira, baseada na palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a salvação pela graça, ela precisa estar pregando sobre a segunda vinda de Cristo Jesus, ela precisa estar falando sobre a lei moral, os 10 mandamentos, tem que ter o dom profético, precisa guardar e respeitar e pregar sobre o sábado, tem que ser um movimento mundial e tem que seguir princípios de saúde, tá bom? E qual batalha contra a verdade que essa igreja verdadeira irá enfrentar? Primeira batalha aconteceu lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 9, que houve uma guerra no céu. Lúcifer, representando um dragão, a antiga serpente, se rebela contra Miguel, que é Jesus Cristo, o Deus, e aí Deus expulsa do céu o Satanás com a sua terça parte dos anjos. A segunda batalha foi contra Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, Mateus 2, do 12 ao 20. Satanás tentou destruir Jesus quando era bebê, influenciando Herodes. No deserto da tentação, tentou também levar Jesus
a fazer pecar, mas se tornou novamente um frustrado, porque perdeu, porque Jesus Cristo sobressaiu e venceu para a honra e glória de Deus, amém? Terceira batalha também, essa guerra é contra o povo de Deus, o povo que pertence, os remanescentes dos últimos dias, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 13, 15 e 17, tá bom? Satanás tentou destruir a igreja pela fúria da perseguição dos imperadores pagãos de Roma, isso é história, tá bom? Misturou verdades com mentira e continuará sua perseguição até o regresso de Jesus Cristo, tá bom? Então o Satanás ele está revoltado com a igreja, aquela igreja que tem a coluna da verdade. E qual que é o apelo de Deus para mim e para você que estamos em uma igreja que não tem essas características baseadas na palavra de Deus, que mistura verdades com mentiras, que traz idolatrias com coisas santas? O que Deus fala para mim e para você? Sai dela, povo meu, conforme Apocalipse 18, versículo 4, tá? Tem algumas igrejas que só aceitam só o Novo Testamento. O Antigo Testamento diz que foi tudo abolido, apenas uma história que não precisa mais ser respeitado. Mas é interessante que na hora do dízimo, de pedir o dízimo, onde está? No Antigo Testamento, tá bom? Tem algumas igrejas que também não acreditam em Jesus Cristo, tá? Então sai dela, povo meu. Então lá em João capítulo 10, versículo 16, Deus diz que tem um rebanho e um só pastor. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz, ó, hoje não endureçais o vosso coração. Então se você tem ouvido a voz de Deus através desses estudos, a qual todos os dias eu estou trazendo para você, para te ajudar na sua espiritualidade, aumentar a sua fé, rumo à Nova Jerusalém, se você sentiu que aonde você está inserido está faltando alguma coisa, que não está tendo resposta, busque conhecer mais a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, ó, não deixemos de congregar-nos. Então nós precisamos estar dentro de uma igreja. Mas a igreja que nós temos que estar é a igreja que tem esses parâmetros baseados na palavra de Deus, como diz, tá? Então tem igreja que não obedece à lei de Deus. É meias verdades. E pessoas sem religião também não faz sentido, né? São o famoso desengrejado, né? A Bíblia deixa bem claro, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ó. Não deixemos de congregar, nós precisamos congregar. Por que precisamos congregar? Porque, meu amigo e minha amiga, na igreja tem testemunhos, tem milagres, tem prodígios. Imagina, você está sem esperança, você está angustiado, aí você chega na igreja, meu irmão, fala assim, olha, eu vivi isso, mas Deus me sustentou, Deus me ajudou no processo e hoje eu venci para honra e glória do Senhor Jesus. Vai acontecer o que com você? Você vai abrir os sorrisos assim, eu vou vencer também, para honra e glória do Senhor Jesus. Então, meu amigo ou minha amiga, tá? Como você identificar a igreja verdadeira? Com essas características que eu mencionei e eu vou recapitular para você, tá bom? Depois você confira tudo na Bíblia, os versículos que eu li, tá? Então, essa igreja verdadeira precisa pregar as suas doutrinas, precisa estar embasado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Precisa falar também sobre a salvação pela graça de Deus. Precisa proclamar, evangelizar, mostrar na Bíblia e pregar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Precisa respeitar e guardar a lei moral, os 10 mandamentos. Tem que ter um dom profético essa igreja. Essa igreja também precisa lembrar do dia do Senhor, o Santo Sábado. Essa igreja precisa ser mundialmente, tá? Um movimento mundial. E o último, ela precisa ter o Ministério da Saúde, que são princípios da saúde para você ter uma longevidade bem enquanto estamos aqui de passagem. Deus abençoe, fica com Deus, te aguardo você no próximo estudo, e o próximo estudo vai ser, você sabe qual que é o próximo estudo? Porque eu e você precisamos ser batizados. Então não perca amanhã, se Deus quiser, e lembre-se, siga o canal aqui abaixo, assim diz o Senhor e não o teu doutor. Deus abençoe, fica com Deus.